Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal, trazendo aí todo o pré-jogo e provável escalação e tudo que a mídia esportiva falou de São Paulo e Bolívia, que se enfrentam hoje valendo vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. E óbvio, quero que você deixe aí o seu palpite, o seu placar pro jogo de logo mais. Antes de mais nada, desça embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, tem vídeo todos os dias para vocês curtirem aqui. Bora assistir o vídeo junto, no final eu volto, a gente vai falar muito da escalação do São Paulo e do que esperar para essa partida importantíssima do nosso querido tricolor. Gratidão, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Ivar por aqui, vamos voltar ao Morumbis com André Donk com mais informações sobre esta partida. Donk, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Nath. Um abraço para você, para Mari, para o Jailson, para o Fã de Esporte. Noite especial para o torcedor tricolor que, mais do que a classificação, sonha na recuperação da sua equipe. São Paulo só precisa de uma vitória simples para conseguir a classificação às quartas de final da Sul-Americana, mas está aí o problema, né? Só uma vitória nos últimos 15 jogos contra o Boston River, na própria Sul-Americana na fase de grupos, mas consegue vir com uma boa situação no confronto, tendo empatado na Bolívia e tendo jogado bem dentro das circunstâncias, a adversidade de jogar na altitude, e tem um histórico muito a favor. Quando é mandante jogando em competições da Conmebol, em jogos de volta jamais perdeu, enquanto que o Bolívar só venceu 2 vezes brasileiros, né, em competições da Conmebol. Uma delas, é verdade, foi nessa edição contra o Grêmio, mas o São Paulo chega com favoritismo, mas com esses problemas, né? Um time que precisa demais dessa classificação, não só pelo torneio, mas também para dar uma resposta na sequência da temporada. Para conseguir isso, vai depender muito daquelas noites especiais que o Morumbis é capaz de proporcionar, e até este momento, até a noite da última segunda-feira, informação de mais de 30 mil ingressos vendidos, e essa atmosfera, que pode ser tão importante para a classificação tricolor, foi algo destacado pelo Marcos Antônio. Estamos preparados para esse jogo de amanhã e vamos em busca da classificação, jogando em casa junto com o nosso torcedor. Olha, é um jogo importante, né? Então nós temos que estar ali bem focado e sempre em busca de poder vencer para a classificação mais importante para nós. É sempre importante ter o nosso torcedor ali, sabemos da força que o torcedor tem no Morumbis em um jogo de decisão como esse, e amanhã é um jogo muito importante para nós e vamos jogar junto com o nosso torcedor e vamos em busca dessa vitória para a gente poder seguir adiante na competição. Marcos Antônio, que certamente será titular, é uma das grandes armas, talvez tenha um jogo um pouco diferente do que foi na ida, não por conta dele, mas pela formação que o São Paulo deve adotar. Então é legal a gente já colocar as escalações na tela, pensando no como deve vir o São Paulo, porque se na ida jogou com o meio campo mais encorpado, na tendência para o jogo de volta é voltar a ter um jogador mais de ponta e desfazer aquela linha de 3 zagueiros. Então o São Paulo deve ter o Rafael no gol, na lateral direita o Lucas Ramon, Domingos Duarte e Arboleda, que fez o gol do São Paulo no jogo de ida, fazendo a dupla de zaga. Na lateral, o Wendel com a possibilidade do Iago, que fez uma boa estreia jogando na Bolívia, inclusive deu assistência para o gol. Aí o Newton voltaria para jogar de volante, né, sua posição de origem, diferentemente do que foi no jogo de ida, com o Pablo Maia, autor do gol contra o Curitiba. Aí fica a dúvida entre o Arthur, né, que voltou no jogo passado depois de ter perdido 2 partidas por uma lesão muscular na coxa, ou o Vitor Sá. Luciano, o Marcos Antônio um pouco mais deslocado para a esquerda e o Caleri no comando de ataque. Queria fazer 2 destaques da escalação do São Paulo, que é possível volta do Arthur, né, uma peça ainda, o jogador mais de lado, que o Dorival alterna, algum nome mais pela esquerda, podendo ser diferentes peças, como ou pela direita, podendo ser o Vitor Sá, tem o Ferreirinha também, que seria um jogador de lado, o Arthur podendo dar esse retorno, porque essa posição não tem dado tão certo, né? No São Paulo, os jogadores que têm atuado não têm se destacado tanto. Se o Arthur puder retornar, seria uma peça importante. Queria também destacar o Domingos Duarte, que fez 2 jogos em meio a essa sequência do São Paulo pesada, acho que fez uma boa estreia e também contra o Curitiba teve uma atuação positiva, fazendo de novo a dupla de zaga com o Arboleda. Já do lado do Bolívar, a gente tem muita expectativa pelos nomes do ataque, embora seja a tendência uma formação mais defensiva para tentar pelo menos um empate e forçar a decisão nos pênaltis, né? O Bolívar, que tem o Lampe no gol, o Jesus Sagredo na direita, o Arreaga e o Echeverria na zaga, com o José Sagredo na lateral esquerda, a dupla de volantes sendo o Saavedra e o Melgar ou Vaca. Lembrando que o capitão Justiniano está suspenso, pegou 2 jogos de gancho depois do vermelho contra o Grêmio, então não jogou em nenhuma das partidas contra o São Paulo. A gente tem o Robson Matheus, né, filho de brasileiro, que só fez gols contra brasileiros nas competições Conmebol nessa edição, contra o Fluminense e contra o Grêmio. Patito Rodrigues
talvez a referência criativa do time mais pela esquerda. E aí, na dupla de ataque, o Asprilla e o Cauterucci. E até para jogar também para vocês, pra gente debater um pouquinho o que esperar desse jogo, pensando num Bolívar que deve ser mais reativo, com menos posse de bola, contra o Grêmio, tudo bem que já tinha vantagem do jogo de ida, ele não foi com essa dupla de ataque. Foi só com o Asprilla, o Cauterucci ficou no banco, nem entrou, colocou o Romero, que é um jogador que pode ser uma recomposição mais pelo lado, porque eu imagino até um São Paulo tendo mais a posse de bola e o Bolívar sendo mais propositivo. Então eu também ficaria de olho. A tendência, o mais esperado, é essa dupla de ataque, mas não ficaria surpreso se o Restrepo, por exemplo, sacasse o Cauterucci até pela a idade alta da dupla de ataque para fazer um time mais encorpado no meio e com mais recomposição pelo lado. Dom, que você continua com a gente aqui no nosso bate-papo e eu queria ter uma câmerinha escondida. Por quê? Porque Jailson é uma pessoa muito expressiva. E ele deixa muito claro quando algo o incomoda. Quando você trouxe pra gente, Dom, que é a provável escalação de São Paulo, as mudanças que provavelmente o Dorival vai fazer em relação à primeira partida e essa partida de volta, o Jailson estava um pouco indignado aqui. Eu quero que ele explique pra você e pro fã de esporte e também devolva pra você com as dúvidas que ele tem. Não, vou perguntar pro Donk, né? Prazer, Donk, falando aqui com você, né? Seguinte, o Marcos Antônio não é só com o Dorival, né? Com o Roger Machado era a mesma coisa. Depois que quando o Roger chegou, ele estabeleceu, né? Enfim, saiu o Crespo, vamos por partes. Saiu o Crespo, tinham 3 meio-campistas. E aí era sem ponta. Aí veio o Roger Machado e pediu o Arthur, que está jogando aberto pelo lado direito, mal chegou no São Paulo e casou muito bem. Só que com isso, o São Paulo teve que mudar a formação, teve que diminuir o número de um volante. E aí você tem a necessidade de um meio aberto pelo lado esquerdo. E o São Paulo não tem esse cara. O Ferreirinha tentou ali, mas tecnicamente abaixo. E aí estava vindo a escalação agora que o Donk cantou pra gente. A minha indignação foi no sentido de... e aí eu queria saber também a opinião do Donk e também se ele já tiver conseguido, né, o contato com algum torcedor e tal, enfim, para saber a opinião também dos torcedores. Não seria mais lógico, pelo menos para mim, o Vitor Sá, que também joga aberto pelo lado esquerdo, tá de um lado, o Arthur do outro, e aí o próprio Marcos Antônio entrar numa disputa na vaga por volante ali, né, ou com o próprio Luciano na meia? Não seria algo nesse sentido, em vez de ficar botando o Marcos Antônio aberto por um lado, sendo que ele não é ponta, ele não é um jogador assim aberto, ele é cara de mais movimentação, mais circulação. O próprio Crespo tentou fazer isso um jogo e no intervalo ele já mudou. Exatamente. Enfim, a minha indignação era essa, Donk. Pô, é sempre um prazer falar contigo, cara. Eu compartilho da sua indignação, porque acho que tem muitas coisas que acabam ficando desajustadas, né, muitas vezes. Por exemplo, também pensando no Luciano, se jogar nessa formação, espero que ele entre mais como um segundo atacante e não como um meio armador, que você também perde, para mim, a melhor versão do Luciano. Do Marcos Antônio, ainda que ele jogando mais recuado, quando tinha 3 homens ali, né, com o Danielzinho ali, o começo da temporada onde ele vinha sendo o grande destaque do São Paulo, mesmo que você só jogue com 2 ali, me agradaria mais. Ainda mais num jogo que acho que você tem a atmosfera toda a favor, você vai ter a iniciativa, porque, sinceramente, até pensando em confrontos contra brasileiros, eu fui dar uma olhada, contra o Grêmio, contra o Fluminense, é verdade que o Bolívar jogava pelo resultado, né? Já tinha uma vantagem, no caso contra o Fluminense até podia perder de poucos gols, que aconteceu, que ainda dependeria só de si na última rodada para se classificar na Libertadores e não aconteceu. Mas eu acho que vai vir com uma posse de bola bem baixa, vai dar bola para o São Paulo para tentar contra-atacar, então acho que o São Paulo poderia deixar o Marcos Antônio até um pouco mais recuado, manter o Luciano, tem essa alternativa que você colocou, né, do Marcos Antônio um pouco mais avançado, mas pensando que você precisa se impor em casa, ter o Luciano mais como um segundo atacante e tentar fazer esses 2 pontas, eu admito que eu também gostaria dessa formação, né, em relação a ser um pouco mais propositivo. A gente lembra na passagem recente mais do Dorival, um beijo, Dom, que prazer também estar aqui com você. Um dos melhores jogadores em que ele até, entre aspas, recupera foi o Alisson. O Alisson foi muito importante, né, nas mãos do Dorival Júnior. E eu vejo o Marcos Antônio não necessariamente com o mesmo perfil de jogador do Alisson, mas com esse mesmo cenário, assim, de você... Ele claramente tem uma faixa do campo onde ele rende melhor. Você deslocá-lo ou você mexer nele para acomodar outros jogadores... Para mim não faz o menor sentido, assim. O Marcos Antônio, ele é um dos melhores jogadores do elenco de São Paulo.
Pensando em regularidade. Dele, né? Você acaba... E pensando em regularidade. Achando o rendimento do jogador mesmo. Você acaba escondendo ele do jogo. O Crespo, volto a falar, o Crespo tentou fazer isso. Eu não vou lembrar o adversário, mas no segundo tempo ele já mudou. O Marcos Antônio já com mais liberdade, já com o melhor futebol dele. Então eu fico pensando nisso, né? Como mudou as coisas do São Paulo? Porque o Danielzinho chega, Danielzinho também impacto imediato, assim como o Arthur. Sim. E aí, banco. Marcos Antônio deslocado para a esquerda. Mas aí tem uma situação, Mari e amigos. Quando o Marcos Antônio jogava protegido com 2 volantes, que era o 4-3-1-2, né? A gente pode falar assim, 3 jogadores, meias, né? Um armador e 2 atacantes. Quando jogava dessa forma, no final das contas, ele estava protegido. Então, estava lá. Era Bobadilha, Pablo Maia e o Danielzinho. E aí o Marcos Antônio não tinha tanta essa responsabilidade de marcação. Então, ele conseguia circular basicamente o jogo todo. Foi a melhor versão dele. E aí, eu entendo perfeitamente a questão de você não colocar o Marcos Antônio de segundo volante, porque na teoria, você ia precisar prender mais esse cara na marcação. Só que eu lembro também que quando bota ele aberto do lado esquerdo, ele tem que ficar recompondo para marcar. Exatamente. Aí tem que ficar marcando lateral direito, aí tem que ficar marcando ponta. E ele tem dificuldade nessa questão de acompanhar para trás, assim. Então eu fico pensando também se não seria melhor definir um setor dele. E o cara é meia. Ele é um meia, ele é criativo, tudo bem. Não tem... Mas ele é aquele meia no sentido de não ter tanta finalização do lado de fora, mas é o cara que circula bem o jogo, né? Ele facilita o jogo para os outros jogadores, né? No final das contas. Então eu fico me perguntando, tem o Luciano que pode jogar ali um pouco mais avançado, né? Eu também estou com o Dom, que eu prefiro o Luciano de segundo atacante do que de meia armador. Acho que ele funciona melhor de segundo atacante. Mas já tem o Luciano lá junto com o Caleri. Então você precisa colocar 2 pontas, né? E mais o Marcos Antônio. Eu não vejo outra posição para o Marcos Antônio entrar que não seja de segundo volante. Bota alguém ali do lado dele, o Pablo Maia, o Bobadilha, enfim, qualquer volante, fala, meu amigo, daqui você não sai. A sua função é proteger ali o meio-campo e vai chamando o Marcos Antônio para cobrir e vai tentando jogar dessa forma, vai ajustando aos poucos. Mas botar o Marcos Antônio aberto de um lado, eu confesso que porque fica nesse revezamento, né? Eu não gosto. Num jogo o Marcos Antônio está do lado esquerdo e o Arthur vai aberto, aí no outro jogo ele vai do lado direito e o Vitor Sá aberto do lado esquerdo. Até porque pensando nisso que você está falando em questão de recomposição em defesa do São Paulo, a gente até montou uma tela para mostrar para o Fã de Esportes com alguns números, porque o São Paulo vem sofrendo muito em relação a isso. Na verdade, o São Paulo vem sofrendo muito em diversas questões. Não vence há 15 jogos, né? Tem um jogo, tem uma vitória diante de 15 jogos, né? Mas bora lá colocar na tela para o Fã de Esportes, então, essas informações que nós temos. Porque olha só, Dom, que vou até passar para você... números defensivos do São Paulo nos últimos 15 jogos. Jogos que sofreu gol foram 12, 80%. Gols sofridos, 20. Gols sofridos por jogo, 1,33. Finalizações até sofrer gol, 11,2. 85% dos gols sofridos no período foram no segundo tempo. E aí, quando você traz, né, essa provável escalação, Dom, que você fala sobre essa questão de não ter um meio-campo ali mais robusto, aí vocês trazem informações do Marcos Antônio em relação enfim, em relação à ponta esquerda, em recomposição e tudo mais. Quando a gente olha esses números, é de se preocupar, Dom. É de se preocupar muito. É demais, né? É demais. E assim, o padrão, né, que até a tela destaca, se você pegar ainda só no recorte da era Dorival nos 9 jogos, o time sofreu 10 gols. Todos os 10 gols no segundo tempo. Foi até algo que o Dorival abordou na coletiva depois do jogo contra o Curitiba. Então é um time que... seja por desconcentração, pode ser até uma queda física em alguns momentos, mas tem chamado muito a atenção essa queda de desempenho, não só de resultados de gols sofridos, mas muitas vezes de desempenho. Tem a questão da falta de profundidade do elenco muitas vezes, se mesclando entre 2 competições, então acho que tudo isso acaba influenciando. E esse é um aspecto que com certeza entra em campo, né? Se você vai para o 0-0 sabendo, para o intervalo sabendo desse histórico, é algo que chama muito a atenção. Acho que também diz muito sobre isso que eu falei da profundidade do elenco. E também um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, Nath, até para projetar, pensando no adversário que o São Paulo tem hoje, e pegando no gancho que o Jair estava falando em relação a essa preocupação do posicionamento do Marcos Antônio baseado na recomposição, o Bolívar tem uma arma muito perigosa. A gente fala do Cauterucci conhecido no Brasil, do Patito Rodrigues também, mas desde que o Asprilla chegou, ele veio no metade da temporada, são 6 gols em 9 jogos.
Contra o Grêmio ele marcou nos 2 jogos e muitos dos gols dele são em jogadas extremamente verticais, ou de contra-ataque, o time recupera a bola já no campo do ataque e conecta ele, ou não, passe vertical explorando a defesa um pouco mais alta. Então num cenário que o São Paulo já está tendo queda de rendimento ao longo das partidas, que tem esses problemas defensivos que a gente destacou na tela, e sabendo que deve ter mais a bola, propor mais o jogo e o Bolívar deve esperar, o cuidado com a Asprilla é fundamental, porque se toma um gol logo cedo, toda a atmosfera que deve ser linda nos primeiros minutos, isso pode acabar revertendo. Olha, eu fico pensando que esse confronto é um confronto onde um precisa explorar a fraqueza do outro, porque também quando a gente analisa um retrospecto do Bolívar contra times brasileiros, é horroroso, assim, na verdade. A gente tem uma tela para mostrar para você, fã de esportes, o Dom que já tinha falado um pouco mais sobre isso, mas a gente exemplifica aqui com números, porque, de fato, o retrospecto não é tão bom assim. Bora lá colocar para o fã de esportes? Tá aí, ó, Bolívar como visitante contra os times brasileiros em torneios de Conmebol. São 10,1% de aproveitamento, 2 vitórias, um empate e aí são 20 derrotas. Assim, o número é surpreendente. As vitórias foram contra o Atlético Paranaense lá em 2002 e o Grêmio em 2026, também como o Dom que já destacou. Então, assim, nós temos um São Paulo que está enfrentando uma situação completamente difícil, uma vitória em 15 jogos. A gente tem um Bolívar que, jogando fora de casa, tem um aproveitamento de 10,1%, mas também esse São Paulo que toma muitos gols no segundo tempo. Enfim, gente, ali, esse confronto, para mim, está completamente em aberto diante de números e tudo mais que a gente vem apresentando, Jailson. Mas o Bolívar também, se a gente está falando os números do São Paulo, o Bolívar só perdeu um jogo dos últimos 10. E aí o São Paulo, uma vitória em 15. Vale também lembrar, né, pegar o gancho dessa derrota contra o Grêmio, é que o Grêmio criou uma chance atrás da outra e não conseguiu. Não, o Lamp foi o melhor jogador. E não conseguiu fazer o gol, que o Lamp pegou tudo ali no final das contas também, né, azar em alguns momentos, mas também a falta de eficiência, a falta de qualidade técnica dos jogadores de ataque do Grêmio. E aí o Bolívar conseguiu essa vitória, que também não conseguia há bastante tempo, como a gente estava mostrando ali na tela. Enfim, o Dom que já deu o recado, né? A questão do contra-ataque do Bolívar provavelmente vai ser um ponto forte para hoje, principalmente com o Patito Rodrigues, que a gente viu acabando com a vida do Pavão. Inclusive o Pavão não jogou mais de lateral, né? Depois daqueles confrontos contra o Patito Rodrigues pelo lado esquerdo. E o Asprilla também saindo em velocidade para o contra-ataque. O São Paulo, o Dom que estava falando do Domingos Duarte, né? Impressionante também a bola aérea, né? E aí também diz muito sobre a profundidade do elenco, porque o São Paulo, vale a gente lembrar, o que o Arboleda fez com o São Paulo nesse ano. E o Arboleda está lá porque o São Paulo não tem zagueiro. O São Paulo não tinha zagueiro. E vem dele o gol, né? E vem dele o gol. E veio o gol dele no jogo de ida, enfim, que está dando essa expectativa, essa esperança para o torcedor são paulino. Eu acho que hoje é aquele sentido o Morumbi lotado, a torcida naquela expectativa, porque consegue um bom resultado fora de casa, a atmosfera, né, aquela questão do pré-jogo, de empurrar mesmo e tal. Mas se terminar o primeiro tempo, já daquele jeitinho, ou empatando sem jogar tão bem, ou até o Bolívar, enfim, com um 0-1, aí eu acho que o Morumbi já volta ali a atmosfera. Cenário contra. Complicado. Meus amigos, o São Paulo enfrenta o Bolívar hoje, valendo vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. E a gente viu aí o debate, por que não utiliza o Marcos Antônio assim, por que não utiliza o Marcos Antônio assado? Eu disse isso várias vezes aqui sobre o sistema de jogo que os atuais técnicos do São Paulo, tanto o Dorival quanto o Roger Machado utilizavam, o próprio Zubeldia, né, com essa insistência de colocar o Luciano ali por dentro. E o Crespo resolveu isso de forma muito prática, colocando 3 volantes, colocando o Marcos Antônio como um cara para flutuar livre no campo do São Paulo e colocando o Luciano e o Calleri na frente. O Dorival poderia fazer isso, porém ele teria que ter peito para barrar o Luciano e colocar o Arthur como segundo atacante. Mas eu acho que ele não faz. É muito difícil para um técnico. Melhor, os técnicos não querem barrar o Luciano e colocar o Luciano no banco de reserva. Porque ou você coloca o Arthur no banco e o Luciano como segundo atacante, que aí ok, ele rende muito lá, ou você coloca o Luciano no banco e o Arthur como segundo atacante. Porque você tem o Marcos Antônio livre para gerar jogo, 3 volantes atrás dele. O Danielzinho, ele sabe jogar, ele já demonstrou isso. Por mais que ele não
venha vivendo um bom momento, eu acho que o Danielzinho sabe jogar. Ele já demonstrou que tem condições. Mas não querem, cara. Não querem comprar briga em barrar o Luciano. Porque uma coisa é você barrar o Luciano e colocar o Lucas Moura, como o Dorival Júnior fez lá atrás. Lembra quando o Luciano chegou? Quando o Lucas Moura chegou, o Luciano foi pro banco. O Lucas tomou a titularidade. Você tinha Nestor de um lado, o Rato do outro e o Lucas jogando de 10. Mas ninguém quer fazer isso. Aí o que o Crespo fez? Falou, cara, o Luciano é um jogador anárquico. Lembram dessa frase? O lugar dele é ali. Gente, se a gente lembrar, os melhores momentos do Luciano foram fazendo dupla de ataque com o Pablo, fazendo dupla de ataque com o Brenner, fazendo dupla de ataque com o próprio Caleri na era Rogério Ceni. O Luciano é um ótimo segundo atacante. E aí a gente perde o Marcos Antônio, que tem que ficar aberto por um lado, e perde o Luciano, que é um a menos no meio de campo de São Paulo, para você atuar dessa maneira. Eu espero que o Dorival... Ou o Dorival vai para um time bem agressivo, coloca o Luciano de 10, Marcos Antônio e só mais um volante, o Sá de um lado, o Ferreirinha do lado e o Arthur do outro. Ou ele entenda, cara, eu vou colocar aqui um time que vai ter posse de bola, que vai controlar, vou colocar o Marcos Antônio, o Luciano e o Caleri na frente. Mas eu não acho que ele vai fazer isso. Eu não acho que ele vai ter peito de fazer isso. Dito isso, o São Paulo para mim tem totais chances e condições de passar pelo time do Bolívar, que é uma equipe muito fraca. O time do Bolívar é uma equipe muito fraca, mas se bem que o Curitiba também é uma equipe muito fraca, né? Então, é até difícil a gente esperar algo do São Paulo. Toda vez que a gente bota fé no São Paulo, pô, os caras foram lá, mais de 40 mil torcedores lá no Morumbi, e os caras decepcionaram. Hoje, mais uma vez, deve ter um grande público. Eu espero que não decepcionem mais uma vez. Eu espero que honrem os caras que vão estar lá, que vão fazer recepção, fogos e caralhada de coisa. Eu espero mesmo. O São Paulo, a chance de título do São Paulo essa temporada é a Copa Sul-Americana. O São Paulo tem que se virar, conseguir os pontos dentro de casa para se livrar do rebaixamento, talvez beliscar um pontinho fora de casa ali, contra a Chape. O São Paulo perdeu pontos dentro de casa, então é bom o São Paulo vencer a Chape fora de casa. Vai ter outros jogos que o São Paulo pode beliscar alguns pontinhos fora de casa, mas os jogos dentro do Morumbi, o São Paulo precisa vencer para poder se tranquilizar no Campeonato Brasileiro e ter um pouco de cabeça, de mental para focar na Copa Sul-Americana, onde o São Paulo tem chances de título. Mas, obviamente, quero saber a sua opinião, o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!